Meus amigos, vocês já devem ter ouvido muito falar a respeito do massacre de Mountain Meadow, o massacre das Montanhas Meadow. Poderia ter sido evitado, mas nós temos que ler esse contexto histórico para entender por que ocorreu o massacre das Montanhas Meadow. E vamos entender na ótica Sud e não Sud. Na mesma semana em que o capitão Van Vliet visitava Salt Lake City, uma tragédia aconteceu a quase 500 quilômetros ao sul. Pode-se entender melhor o fato dentro do contexto da história de guerra causada pela chegada iminente das tropas federais ao Utah. Nós sabemos que as tropas do exército foram deslocadas para chegar até Utah. Assim que soube que um exército estava a caminho, George Albert Smith, responsável pelas colônias do sul, viajou para o sul de Utah a fim de mobilizar tropas e colocar a região em alerta de guerra. Nessa mesma época, a caravana Fancher, ou em português Fancher, uma companhia de imigrantes formada por várias famílias de Arkansas, e um grupo de cavaleiros que se denominavam os Gatos Selvagens de Missouri, passava pela região central de Utah. A companhia seguia pela rota sul, em direção à Califórnia, devido à proximidade do inverno. Como Utah estava sob lei marcial, o grupo não pôde comprar cereais e suprimentos, mas alguns dos viajantes conseguiram surrupiar algumas coisas dos fazendeiros locais, alguns dos viajantes da caravana. Alguns deles também se gabavam de terem participado do massacre de House Mill, aquele moinho de House Mill, do assassinato de José Smith e de outros ataques aos Mormons. Alguns moradores locais relacionavam o grupo de Arkansas com o recente assassinato brutal do Elder Parley P. Pratt. Vocês sabem que o apóstolo Parley P. Pratt foi brutalmente assassinado no estado do Arkansas. Alguns dos santos imaginaram tratar-se de um grupo de reconhecimento do Exército Federal. Olha quantas pessoas pensavam diferente uma da outra. Os problemas com os índios no sul de Utah complicaram ainda mais a situação. Os santos haviam conseguido estabelecer um bom relacionamento com os índios, mas ainda havia perigo. Os índios faziam distinção entre os Mericats. Qualquer americano viajando por Utah eram os Mericats, de quem desconfiavam plenamente. E os Mormoni. Quem que eram os Mormonis? Eles gostavam dos Mormonis, que eram os Mormons. Existia, porém, a possibilidade de os índios voltarem-se contra os colonos mormons. Tem essa possibilidade no ar. No dia 7 de setembro de 1857, um bando de índios atacou a caravana Fancher, que estava acampada a 56 quilômetros de Cedar City. Os imigrantes estavam bem armados, de modo que os índios foram obrigados a retroceder. Nessa mesma época, os cidadãos de Cedar City haviam se reunido para discutir o que fazer em relação à caravana Fancher. Alguns homens mais irracíveis, porque tinha homens irracíveis no meio desses homens, alguns santos ou líderes irracíveis, argumentavam que os imigrantes deveriam ser destruídos. Que absurdo! Tinham receio de que os imigrantes viessem a unir-se a um exército proveniente da Califórnia e lutar contra os santos, como ameaçavam em alta voz, no calor da situação. Decidiram enviar um mensageiro, James Haslam, para pedir conselho a quem? Ao profeta Brigham Young. Quase sem dormir nem descansar, James Haslam chegou a Salt Lake City
em apenas 3 dias e recebeu uma carta do presidente Brigham Young pedindo aos santos que deixasse os imigrantes seguirem em paz. Leve essa carta urgente e deixe os imigrantes seguirem em paz. Quando James Haslam estava para partir de Salt Lake City, Brigham Young pediu-lhe, abre aspas, vá o mais rápido que puder, sem ter pena dos cavalos. Os imigrantes não devem ser perturbados, mesmo que seja necessário mobilizar todo o condado de Iron para isso. Eles devem seguir em paz e sem ser molestados. Fecha aspas, ponto. James Haslam viajou o mais rápido que pôde até Cedar City, chegando no dia 13 de setembro, um domingo, 2 dias depois da tragédia de Mountain Meadow. John D. Lee, o famigerado John D. Lee, que havia sido nomeado, entre aspas, fazendeiro dos índios, ele tinha sido nomeado, entre aspas, fazendeiro dos índios, ele foi nomeado por quem? Por Brigham Young. Na ausência de Jacob Hamlin, o agente dos índios, John D. Lee foi enviado para apaziguar os índios. Chegou ao acampamento indígena pouco depois das primeiras lutas entre eles e os imigrantes. John D. Lee encontrou os índios muito irritados. Os índios estavam super irritados, encontrando-se na perigosa situação de ser o único homem branco ali presente entre os índios. Por fim, ele conseguiu convencer os índios de que eles teriam sua vingança. E então, recebeu permissão para partir. Mais tarde, naquela noite, mais índios chegaram ao acampamento acompanhados de alguns homens brancos de Cedar City. Durante a noite, um plano diabólico foi elaborado. Porque foi um plano diabólico. Em parte, para aplacar a ira dos índios. No dia seguinte, na manhã de 11 de setembro, olha, o fatídico 11 de setembro, os brancos prometeram oferecer proteção aos imigrantes, se entregassem suas armas. Olha, se vocês entregarem suas armas, nós vamos proteger vocês. Integrantes da milícia do condado de Iron, agindo sob as ordens de seus comandantes locais, mataram os homens da companhia Fanker, enquanto os índios matavam as mulheres e as crianças mais velhas, deixando aproximadamente 120 mortos, 120 pessoas mortas. Apenas 18 crianças, muito novas, foram poupadas. Elas foram posteriormente encaminhadas com a ajuda do governo para seus parentes no leste. Os mortos foram enterrados em covas rasas. E os participantes do massacre combinaram pôr a culpa de todo o incidente nos índios. Mais de 2 semanas depois da tragédia, John D. Lee foi enviado a Salt Lake City para relatar o incidente a Brigham Young, que era o profeta. Lee pôs toda a culpa nos índios, como havia sido combinado. Mais tarde, Brigham Young ficou sabendo que integrantes da milícia do condado de Iron haviam participado daquele ataque. Ele ofereceu pleno apoio ao governador Alfred Cumming para que uma investigação fosse realizada. Mas nada aconteceu porque na época os Mormons haviam recebido anistia de todos os supostos crimes relacionados à guerra de Utah. Por 2 décadas continuaram a circular rumores e boatos. Por fim, o caso foi a julgamento na década de 1870. John D. Lee, um dos principais participantes, mas certamente não o único oficial responsável por aquele crime, foi o único santo dos últimos dias indiciado, John D. Lee. Ele foi julgado 2 vezes. No primeiro julgamento, o júri não chegou a um veredicto. Lee acabou sendo condenado em setembro de 1876 e um ano depois foi levado por autoridades federais à região de Mountain Meadow e executado a tiros.
Espero que vocês entenderam esse fatídico erro que os santos fizeram.